por favor. Gravação iniciada. Ok, senhores, retornando do intervalo, peço que o Dr. Corito e o Dr. Walker também comecem com a gravação. Passo a palavra ao Dr. José Renato, que, pelo que eu entendi, começará relatando o item 15 da pauta, final 2009-91, é isso? Perfeito. Ok, o senhor está com a palavra, doutor. Bom, aqui nós temos um despacho decisório. Na verdade, é um pedido de compensação, né, que a pessoa fez, que a contribuinte fez. E aí a gente tem o seguinte: despacho decisório, tal, o interessado apresentou manifestação de conformidade, folhas tais, alegando em síntese que apresentou o DCTF retificador, referente ao mês tal, para liquidar esse débito, vinculou pagamentos no total de tantos milhões, sendo que o montante parte integrante de DARF em questão, exatamente o que consta do despacho decisório. Dessa forma, resta comprovada a efetiva existência, destaque-se que o pé de compra em análise não foi utilizado a totalidade do crédito remanescente, daquele recolhimento indevido, sendo que o saldo foi ainda considerado no processo administrativo número tal, razão pela qual se apresenta pertinente a aplicação conjunta dos processos. Ela quer que seja julgado o 2009, final 2009, 91 e o final 2009, 46, em conjunto. Essa questão depois a gente já vai ver, o 2009, 46 é o item 28 da pauta, tá? Então, a decisão aqui vai ser aplicada a mesma do 28. Bom, o acórdão negou o provimento no seguinte decisão: pagamento indevido, acordo da DRJ, né? Pagamento indevido ao maior, crédito não comprovado. Não havia a comprovação do crédito da contribuinte. Ela fez o recurso, onde requisa a manifestação de conformidade. Esse é o relatório, presidente. Ok, conselheiro, pode passar o voto. Presidente, esse assunto já é de conhecimento nosso aqui. É um pedido de compensação em que a contribuinte alegou somente como prova a retificação de DCTF e não trouxe aos autos documentos contábeis e fiscais que pudessem comprovar a existência do crédito, tá? Não há ali nenhuma das questões. Eu vou passar para a página 5. No caso em tela, mesmo entendendo a possibilidade de retificação da DCTF após o recebimento da notificação do despacho decisório, quem deferiu o pedido de compensação, não foram trazidos aos autos os documentos que comprovariam as informações apresentadas na DCTF retificadora. Conforme se verifica dos autos do processo, a contribuinte recorrente teve a oportunidade de juntar tais documentos e não o fez. Não há que se falar em ferimento ao direito contraditório para a defesa, visto que foram garantidos ao contribuinte recorrente, como o fez, a oportunidade de se manifestar por meio de peças de defesa para a comprovação do seu direito, no momento em que poderia requerer a juntada de todos os documentos que entenderiam pertinentes à comprovação das suas alegações. Certo está que, em que pese a possibilidade de carregar aos autos documentos que lhe garantiriam o direito à compensação, não o fez, bastando-se a fazer alegações genéricas, tentando imputar a falta de apresentação de documentos ao fisco, o que, como demonstrado pela legislação acima mencionada, não se faz aceitável. Desta forma, a falta de apresentação de documentos que comprovariam o erro na confecção do DCTF, alegado pela recorrente, fato este que embasaria a confecção da retificadora, não pode ser considerada a compensação pleiteada. Conclusão: por todo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Presidente, esse é o meu voto. Ok, conselheiro, passa a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Jorge. Não, desculpa, Walker. Ô Zé, no recurso ele trouxe documentos, você tem que se manifestar sobre esses documentos que ele trouxe. Dar a preclusão ou falar que ele não comprova. Desse 2009? Porque nos outros ele trouxe, eu não vi nesse daqui não. Mas tudo bem, aí
vamos fazer o seguinte, então, quer ver? Qual que é o outro aqui? Não, ele trouxe aqui uma planilha. Deixa eu ver o que é esse documento aqui. Ele trouxe aqui uma planilha que ele apresentou aqui, que provavelmente seja o espelho do Razão. De toda sorte ele trouxe isso no recurso, certo? Tem que dar preclusão aqui. Eu daria preclusão aqui nesses documentos, porque na manifestação ele não trouxe nada, não trouxe um documento na manifestação. Isso. Então, eu daria preclusão aqui. Tá. Aí eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Os outros lá de 2012, os finais de 2012, tem esses documentos. Por isso que nesse daqui eu falei que não tinha, porque os outros dois que eu me lembro também não tinha, mas tudo bem. Isso é planilha que você está vendo aí, Walker? É planilha, não é contabilidade, certo? Não. Então, se você der preclusão, eu tenho que votar pelas conclusões, porque é despacho eletrônico isso. Despacho eletrônico. Porque eu analiso a documentação em recurso voluntário. E aí eu desqualifico. Não, tudo bem, mas eu posso concluir aqui, presidente, posso falar? Pode. Aqui, pelo que o Walker falou, como são vários os processos, e todos eles falam da mesma matéria, que seria a retificação, em alguns deles realmente houve, no recurso voluntário, a juntada de alguns documentos, que mesmo juntando esses documentos não fazem prova, tá? Então, realmente, há preclusão, na minha opinião, assim como o Walker falou, isso já julgado diversas vezes, que a vinda desses documentos no recurso, mesmo vindo eles e não tendo nada na manifestação de conformidade, há preclusão aqui, tá? Então, por essa razão, eu aplico aqui sim a preclusão. Eu tenho até já o texto para colocar, porque no outro voto é esse texto aqui, entendeu? Então, aqui assim, ó, soma-se a isso que a escrituração somente faz prova a favor do sujeito passivo se acompanhado de documentos hábeis a comprovar a origem do crédito pleiteado conforme previsão contida no artigo 26 do decreto tal. Não há dúvidas que a busca da verdade material é um princípio norteador do processo administrativo fiscal. Contudo, ao lado dele, também de regra matriz constitucional, está o princípio da legalidade, que obriga a todos, especialmente a administração pública, da qual este colegiado integra, a obediência às normas legais vigentes, merecendo destaque o decreto 70.235, que estabeleceu o momento da prática dos atos, sob pena ainda de se atentar contra outro princípio constitucional, qual seja o da duração razoável do processo. O referido decreto especifica objetivamente o momento de produção de provas, em seu artigo 16. O próprio decreto 70.235, no mesmo artigo 16, especifica as hipóteses em que é possível a produção posterior de prova, o que faz de forma taxativa. É certo que este colegiado admite a juntada de provas em sede recursal, contudo, apenas nos casos em que o recorrente tenha demonstrado, na impugnação ou manifestação de conformidade, como é o caso, a impossibilidade de se trazer aquela prova no momento oportuno, impugnação ou manifestação, o que definitivamente não ocorreu no caso concreto. Admitir-se deliberadamente a produção probatória nessa fase recursal subverteria o rito processual e geraria duas consequências indesejáveis. Caso fosse determinado que o feito retornasse à instância original, implicaria uma perpetuação do processo. E, 2, caso a prova fossem apreciadas pelo CARF, sem que tivessem sido analisadas pelo RJ, geraria indesejável supressão da instância e, em ambos os casos, representaria afronta direta ao texto legal que rege o processo administrativo fiscal. Por tudo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto. Ok, beleza? Ok, doutor. Tá, passo a palavra ao doutor Vinícius. Eu volto pelas conclusões, porque o 16, ele é concebido partindo da ideia de que há um processo de análise normal, que não é o caso de um despacho decisório eletrônico. Lá fala de impugnação, certo? Então, você pensa o quê? Num procedimento em que a autoridade fiscal
dá um termo de intimação, intima o cara, aí o cara traz uma resposta, aí o fisco pede esclarecimento. Um processo, por exemplo, de análise manual de uma compensação é assim, é parte de uma relação de comunicação fisco-contribuinte. Com despacho decisório eletrônico, você tem já uma decisão de cara e tudo mais. Então, assim, eu não vejo que o 16 seja plenamente aplicável no despacho decisório eletrônico por isso, porque não se faz uma acusação, digamos, é um despacho decisório, mas não é uma acusação tão substancial quanto aquela decorrente de uma análise mais detida da fiscalização num processo normal, como, por exemplo, de um auto de infração, em geral, ou num despacho decisório manual, que a gente dá 20 dias, por exemplo, de início para o cara, aí ele vem e fala, não posso te apresentar esses elementos em 20 dias, então pede mais tempo, e geralmente a gente concede tempo. Então, esse 16, ele no meu entendimento, ele tem isso como pressuposto, certo? Essa formação da informação, a formação da informação de uma forma mais substancial. No caso do despacho eletrônico, essa formação é comprometida. Então, o que eu faço? Eu espero até o recurso voluntário para ver se o cara fechou toda a documentação que deveria apresentar. E aí, se ele fechou no recurso voluntário e eu vi que está devidamente provado, beleza. Então, por isso que eu acho que é importante falar disso tudo, porque tem vários votos e tudo mais sobre essas questões aqui, e às vezes talvez não fique clara a posição de cada um. Então, a minha posição é exatamente essa. No caso de despacho decisório eletrônico, eu não vejo como ser aplicado o 16 de uma forma plena, porque o 16 foi concebido num outro contexto. Até porque ele fala de impugnação. Se fosse para aplicar a literalidade dele, um despacho decisório não seria né? Então, essa é a minha ideia. Então, a literalidade aqui seria para crédito, né? Oi? Seria para auto de infração, né? Que fala da impugnação. Mas, não, tudo bem. Tá, não é? Vamos lá. Doutor Walker. Bom, todo mundo já conhece meu posicionamento, né? Eu acho que na manifestação aqui, independente da literalidade da lei, eu acho que o mínimo de prova ele tem que trazer. Porque senão aqui a gente vai ter um prejuízo, a gente vai estar suprindo uma instância aqui, né? Porque a DRJ não tem acesso a esses documentos. Então a gente estaria julgando um novo processo aqui no CARF, né? A gente estaria suprindo essa instância, admitindo a juntada de recurso. Mas eu dou a preclusão. Para mim tem que trazer na manifestação um mínimo de documentos para comprovar, até porque quando o contribuinte faz a apuração do crédito, ele tem que ter suporte documental. Então, a partir do momento que ele tem um despacho negando o crédito, ele tem que apresentar o mínimo de documentos que ele embasou para fazer a apuração do crédito. Ele tem esses documentos. Não trouxe, perdeu a oportunidade, não vai trazer na fase recursal. Esse é o meu posicionamento. Eu respeito o posicionamento do Vinícius, eu conheço já, mas esse é o meu posicionamento. Ele não trouxe nada na manifestação. Inclusive, até argumentos aqui, o argumento dele não é o mesmo que ele trouxe no recurso. No recurso ele traz aqui uma planilha, ele explica o cálculo, essas coisas. Na manifestação ele não trouxe. Então aqui eu aplico preclusão. Para mim tem que trazer um mínimo de documento e não trouxe. Então eu acompanho o relator. Ok, doutor Jorge. Walker, detalhe, o mínimo de documentos que você se refere é escrita fiscal, não é isso? Ô Jorge, repete porque cortou para mim, eu não te escutei. Tá. O mínimo de documentos a que você se refere é a escrita fiscal. Isso. Ele tem que comprovar a origem do crédito dele. Tem que trazer a escrita fiscal, tem que fazer tudo o que ele acha que ampara o crédito dele. Ele não trouxe nada. E nem no recurso, né?
Mas não vamos entrar nessa questão. A gente está falando de preclusão aqui. Eu volto com o relator. Ok, doutor Jorge, passo a palavra. Bom, o relator é o doutor Jorge, doutor Corinto, que estaria andando para um lado, para o outro, preocupado com alguma coisa. Eu acompanho o relator, presidente. Ok, doutor Rafael. Sem alongar, também, presidente, eu acompanho o relator. Doutora Denise. Acompanho o relator, presidente. Ok. Doutor Jorge, só para você ter um parâmetro, assim, da minha posição, respeitando a posição do doutor Vinícius, não sei se até onde é congruente com a posição do doutor Walker, mas o mínimo para mim, no pedido de restituição, barra compensação, aliás, aquela discussão de compensação lá no grupo dos fazendários, né? Os caras viajaram legal, né? Deram umas viajadas e tal. Bom, mas independente disso, deu para ver que muitos deles nunca trabalharam numa Derate São Paulo da vida, né? Para poder... Mas isso não importa. Na minha visão, Jorge, o cara tem que, como disse o Walker, já está com tudo vamos dizer assim, guardado, separado. Então, o cara tem que ter o quê? Olha, se ele fala que ele teve um erro na DCTF, ele precisa ter uma planilha que ele fale o seguinte: olha, eu incluí uma receita que eu não deveria ter incluído. E a receita é essa aqui. A cópia da nota fiscal é essa aqui. Tá bom, aí você fala assim, olha, uma grande empresa que tem 1 milhão de notas fiscais incluídas, que deveriam ser incluídas, vai botar cópia de todas? Não vai botar cópia de todas. Mas o que ele vai fazer? Ele vai fazer um arrazoado, vai apresentar pelo menos, como é que se fala, algum elemento de amostragem para que dê veracidade, um pouco de fumaça, né, com o direito, que ele realmente tem a probabilidade de estar falando a verdade. E isso deve ser acostado na manifestação de conformidade. Eu, um pouco, mais ou menos respeitando o doutor Vinícius, eu acho que o artigo 16 realmente ele foi feito para impugnação, até porque na época nem tinha, né, a questão da manifestação de conformidade para fins de homologação, de declaração de compensação, mas quando ele pede para aplicar, a gente tem que pegar todas vamos dizer, os institutos paralelos. Então, qual é o recurso previsto para a questão da infração, impugnação? E para despacho decisório? Seria a manifestação de conformidade. Então, eu aplicaria. Agora, eu também vejo que se o cara apresenta documentos que não tem, que eu acho que é aí que o doutor Vinícius se apega. Se o cara apresenta documentos que não tem nada a ver com o mínimo de direito dele, o doutor Vinícius não vai aceitar. Ele vai falar, olha, peraí, independente da preclusão, ele vai lá e analisa. Então, para mim, a preclusão vai estar caracterizada, vai estar descaracterizada se na manifestação ele me traz uma planilhazinha com arrazoado como digo, a materialidade do crédito, como o crédito surge, ou seja, qual é a base de cálculo? O que eu incluí de errado? E alguns documentos, se for uma quantidade absurda, alguns documentos que deem supedâneo ao que ele está falando. Se não for uma quantidade absurda, eu acho que ele deve, inclusive, apostar tanto... agora, o que pode acontecer? O cara não tem a mínima ideia de como faz isso. Mínima ideia. O cara é o dono de padaria, ele mesmo está fazendo o recurso dele. Ora, talvez, nesse caso, a gente tem que ver o que ele acostou, o que ele colocou no documento, como é que ele escreveu, como é que ele chegou à conclusão que está errado a base de cálculo. Porque, veja, se ele está falando que ele recolheu algo errado, é porque ele identificou o erro. Ele tem que mostrar, pelo menos, onde é o erro. Se ele não mostra o erro de jeito nenhum, porque até o dono da padaria, para ele descobrir que ele está pedindo,
descobrir que ele tem um crédito a pedir, é porque ele identificou erro. Se ele identificou erro, independente de não ter toda uma pré-análise inquisitória, né, que é o PAF na sua amplitude, olha, ele está provocando, ele está falando, ó, aí o processo diz, olha, quando eu provoco, eu tenho que mostrar onde está o meu direito, e tem que aprovar. Só para você ter um parâmetro de comparação, que o Vinícius deixou bem claro o parâmetro dele, e eu estou deixando assim claro o meu parâmetro. Só uma coisinha que você falou, assim, eu também não aceito, por exemplo, uma divergência entre recurso e manifestação. Se o cara não traz no recurso o mínimo de dialeticidade, para mim, já era. A questão é a seguinte, na verdade, o que a gente diverge é o que é prova na manifestação. Enquanto, por exemplo, o Walker, de repente, aceita uma tabela, certo? Como prova, eu acho que se o cara explicou exatamente o que era e traz uma DCTF retificador e no recurso voluntário ele fecha toda a conclusão dele com provas, aí contábeis e tudo, e eu não admito a diligência para suprir provas, aí para mim tá ok. Na verdade, eu não falo que não se aplica o 16 do 70.235. Na verdade, eu acho que ele deve ser interpretado de uma forma não literal, no caso. E como é um despacho decisório, eu acho que ele se aplica, mas de uma forma um pouco abrandada. Tem que ser mitigado. Porque... mas olha só, Vinícius, a questão da planilha, eu acho que é uma maneira de a gente falar, talvez, na minha visão. Porque se o cara chega e coloca, não faz uma planilha, mas ele vai lá e explicita, fala, olha, eu coloquei na base de cálculo valores que são receitas financeiras. E aqui está se falando da 9.718 e tal, mas não coloca os valores. Ou coloca, mas não faz uma planilha. Não é que tem que ter uma planilha. Porque uma planilha é muito mais fácil de você visualizar. Sim. Que nem eu já ouvi professores me dando bronca na época ainda de faculdade, falando o seguinte, você tem mania de dar exemplo para explicar. Está errado, você tem que explicar sem dar exemplo. Tá bom, beleza, é a maneira do cara, mas algumas vezes um exemplo explica muito mais fácil do que a planilha. É muito mais fácil você demonstrar numa planilha do que você só escrever, principalmente se o cara for o dono da padaria. Mas não ter uma fluidez no seu vocabulário, no seu linguajar jurídico, talvez não seja técnico o suficiente. Bom, mas vamos lá. Eu acho que todo mundo conseguiu. Quer falar mais alguma coisa, Vinícius? Não, acho que é isso aí que você falou. Acho que tem que, assim, na minha ótica, tem que guardar uma simetria entre manifestação e recurso voluntário, sendo que no despacho decisório eletrônico deve haver uma tolerância maior para essa questão de fechar, de concluir as provas, o argumento em si da matéria que está discutida no recurso voluntário. Por quê? Porque o artigo 16, no caso de despacho eletrônico, ele não deve ser aplicado a ferro e fogo, porque o 16 lá, na verdade, é dentro de um contexto muito mais amplo e muito mais trabalhado de informação físico-contribuinte. Basicamente. Eu agradeço aos senhores e declaro o resultado negado provimento. Votou pelas conclusões. Desculpa, quase que eu esqueço. Votou pelas conclusões. Vinícius. Ok, votou pelas conclusões. Vinícius. Perfeito. Esse 15, segundo o senhor me falou, doutor Zé Renato, é a mesma coisa do 27, é isso? Eu não estou lhe ouvindo. Só um minuto. Eu estava olhando aqui, enquanto havia discussão, e concordo com assim, não discordando do Vinícius, entendo o posicionamento dele, acho que é realmente interessante, mas eu já voto nesse sentido, como o Walker também já havia apontado, tá? Mas aí eu passei a ver os documentos, os processos, e o que acontece é o seguinte, o 15,
ele vai ser aplicado a praticamente todos. Vai ficar de fora só o 21. Tá. Então, eu posso copiar o resultado no 15 nos demais. Para os demais. As instruções processuais de cada um deles são semelhantes. Foram semelhantes. Tá. Então, senhores, vou copiar. Algum conselheiro diverge? Então, estou negando o provimento. Demais. Oi? Apenas saber quais são os demais. Eu vou falar. Zé Renato. Tá. Aí, o presidente, antes de você relatar a decisão, eu peço que os colegas olhem o 21, o 21, que nele eu acho que não veio nada no recurso voluntário. Já pesquisei novamente e não vi nenhum documento nele, tá? É o final 2012-27. Aí a diferença é que o senhor não daria preclusão, simplesmente estaria negando. O resultado seria o mesmo, a diferença seria no corpo da decisão que não teria preclusão, é isso? Exatamente, perfeito, isso mesmo. Ok. Consequentemente, não teria as conclusões do Vinícius. Do Vinícius, isso. Consequentemente, não teria as conclusões do Vinícius, perfeito. Muito bem pontuado, doutor Corinto. Posso, então, copiar, enquanto vocês estão olhando, eu vou copiar o resultado do item 15 ao item 22, processo final 2012-31, 23, final 2012-75, 24, final 2012-21, 25, final 2012-86, 26, final 2012-97, 27, final 2009-35 e 28, final 2009-46. Perfeito. Agora vai ficar faltando apenas a análise do 21. Que é para falar sobre a conclusão, né? Ok. O do 21 é o 2027. 12 e 27. Ai, caramba, eu copiei errado, mas tudo bem. Então, presidente, o 17 ficou igual a quê? O 17 nós já julgamos. Pois é, mas ficou igual a qual? Peraí, eu vou ter que copiar de novo. O 17? 17 ficou igual ao 16. Ah, beleza. Sobrestamento. Isso. Exatamente. Tá, então vou ter que copiar de novo porque eu não botei as conclusões do Vinícius. Mas, de qualquer maneira, enquanto isso, vocês têm mais um tempinho para olhar aí o recurso voluntário. 2012 e 27. Aí eu já passo a palavra ao doutor Vinícius para que ele vote. O voto do relator é no sentido de negar provimento ao recurso e retirar a parte da preclusão, porque segundo a análise por ele feita, não há documentos apresentados no recurso voluntário. Tá, doutor Vinícius? Então, nesse caso, o senhor não estaria votando pelas conclusões, o senhor estaria votando em total mesmo. É isso? Isso mesmo. Ok, então passo a palavra agora ao doutor Walker, que está com a conexão ruim. Relator, tá, vou conseguir ouvir. Doutor Jorge? Com relator. Tá, doutor, sempre já, Corinto. Eu só estava tentando abrir aqui o arquivo não paginável desse 21. Está demorando muito. Mas é o recurso. É só a petição do recurso. Eu também achei que tinha documento. É o não paginável do 2012-27. Tem um arquivo não paginável ali, mas é só a petição do recurso, não tem documento nenhum. Acompanhe o relator, presidente. Ok, doutor Rafael. Estou acabando aqui. Acompanhe o relator, presidente. Não tem pressa, pode ir devagarzinho. Eu só queria conferir isso mesmo. Acompanhe o relator. A ideia é essa mesmo. Eu estava vendo aqui, bom, tá, vamos lá. Doutora Denise.
Com o relator, presidente. Ok, agora sou eu. Bom, diante dos fatos, com o relator. Agora, o que eu estava vendo aqui, doutor Zé, Pois não. nos itens 27 e 28, você botou semestralidade como assunto. Devo ter copiado errado na planilha, Wilson. Mas tá. é exatamente isso aqui. Tá, porque aqui está assim, auto de infração, pedido de compensação, semestralidade. Não. Então tá. Deve ter errado. Ótimo, então beleza. Inclusive ele só veio, na verdade ele só veio para cá para do nome. Sim. Porque eu tive um certo problema na feitura dessa ata, que tinha alguns processos que eram do mesmo contribuinte, só que tinham assuntos diferentes. Como eu estava fazendo pelo assunto, aí fiquei eu na dúvida, onde eu fui, né? Aí eu falei, bom, sabe o negócio? Eu vou colocar tudo, até porque eu não tenho antecipadamente quem vai fazer sustentação. Eu falei, não, eu vou botar todo mundo junto, independente disso. Esses, por exemplo, por causa da semestralidade, aí eu peço para os senhores, aproveitando o ensejo, que tentem ser o mais preciso possível na identificação do assunto, para a gente tentar fazer com que as nossas sessões andem rápido. Porque com os assuntos rápidos, a gente tenta mudar a maneira de fazer e fazer mais rápido. Bom, com isso, senhores, estamos negando o provimento no item 21 por unanimidade. E, nesse caso, o doutor Vinícius não está votando pelas conclusões, porque não há o caso da preclusão. Com isso, eu declaro encerrada a sessão matinal do dia 22 de 9 de 2020. Peço que o apoio pare, suspenda a gravação.